um personagem das Escrituras muito conhecido, o profeta Ezequiel. E nós estamos aqui numa reunião de obreiros. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Martim, pelo privilégio, pela honra que ele nos dá de termos essa oportunidade aqui hoje nesta reunião. Então nós vamos meditar em alguns versículos, nós vamos ser bem práticos aqui a respeito do chamado de Ezequiel, basicamente capítulos 1 ao 3. A gente sabe que Ezequiel ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, ele foi deportado em 597 a.C., mais ou menos, e no 5º ano da sua deportação, o Senhor falou com ele e chamou ele para o ministério. Ele era filho de sacerdote. Tem muitas lições, quando você lê os capítulos 1 ao 3, que você pode aplicar à vida ministerial. E uma das lições que a gente percebe é que é muito forte no chamado do profeta Ezequiel a visão que ele tem de Deus. Esse Deus que é o Deus soberano, o Deus da glória, o Deus que governa tudo, o Deus que está no controle de tudo. E cada visão que ele tem a respeito de Deus sempre traz uma revelação específica do caráter de Deus, da sua grandeza, da sua soberania. E eu quero começar tocando nesse ponto, porque é impossível um ministério saudável sem uma visão correta de Deus. Nós sabemos que é possível a pessoa começar bem e não terminar bem. E tudo começa na visão que ela tem das coisas. O Senhor Jesus, ele disse que se seu olho for mau, todo o seu corpo estará em trevas. E claro que naquele contexto ele está falando provavelmente de avareza, mas a gente pode dizer que Jesus também ali fala da importância de uma visão saudável. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 9, ele menciona a questão de falsos líderes míopes. Diz que eles são cegos, mas quando você continua lendo o texto, diz que eles têm dificuldade de enxergar de longe. Então, essa miopia espiritual. E a gente sabe que a cegueira espiritual, ela também é real e verdadeira. E o livro de Apocalipse, por exemplo, fala sobre isso. Nós temos um exemplo, é claro que ali é literal, de um homem que terminou o ministério cego, que foi o sacerdote Eli. Ele terminou o seu ministério sem enxergar bem. E a gente sabe que a vida espiritual de Eli, na verdade, não estava bem, dada a sua tolerância com relação aos seus filhos. Então a visão é muito importante e Deus começa tratando com o profeta Ezequiel através da visão. Mas assim, um aspecto muito importante, se você for para o capítulo 2, versículos 1 ao 7, capítulo 3, versículos 5 ao 7, e o versículo 11, nós vamos citar, depois os irmãos podem ler os capítulos 1 ao 3, que o profeta, o chamado de Ezequiel é muito específico. Ele tem um chamado para um público específico. Deus diz para ele, para quem que ele vai pregar, e que era no meio do seu próprio povo. Deus não iria enviar ele para pessoas estranhas que não sabiam o seu idioma, não. Deus ia enviar ele para o meio do seu próprio povo, mas seria um público difícil, não seria um público fácil, seria um público endurecido, rebelde. E isso é muito interessante porque nós estamos vivendo dias cada vez mais difíceis, em que as pessoas querem falar muito e ouvir pouco. As pessoas, elas já vêm para você com todo um discurso pronto, ela não vem para você disposta a ouvir a palavra de Deus. Não é muito diferente o contexto de Ezequiel, mas é muito importante nós sabermos que Deus nos dá um público específico. Quando Ele nos dá autoridade para ministrar a palavra, Deus nos coloca diante de pessoas
E nós precisamos então ter muito alicerçado em nosso coração essa convicção. Agora, o chamado de Ezequiel, ele tem, além de um público específico, ele tem uma missão específica. E mais uma vez você vê a importância da visão. Quando Deus fala com Ezequiel no capítulo 3, Deus diz: eu lhe chamei para ser atalaia. E isso é muito importante, porque o atalaia, ele precisava ter uma visão e uma audição muito aguçada, porque ele precisava perceber e ver o perigo antes de todo mundo, que era para ele poder alertar as pessoas a respeito do que estava acontecendo. E quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, nós entendemos que não existe ministério bem-sucedido sem visão e audição saudáveis. Nossa visão e a nossa audição espiritual precisam estar limpas, precisam estar límpidas, precisam estar saudáveis para que a gente consiga exercer bem o ministério. Agora, eu quero tocar em 2 pontos específicos. A gente sabe que todo ministério tem luta, e muitos de nós talvez tenhamos pensado em desistir em um momento ou outro. Foi feita uma pesquisa entre pastores, a maioria deles disseram que se pudesse voltar atrás ia trabalhar, viver outra coisa, porque está muito difícil. E os desafios nem sempre são financeiros, são lutas, são pessoas ruins, são pessoas difíceis, são relacionamentos. E aí a gente percebe que um ponto fundamental no chamado ministerial é a estrutura psicológica que ele precisa ter. Eu acho muito marcante quando o próprio Deus promete, eu quero dizer isso para você, para confortar o seu coração, quando o próprio Deus promete dar a Ezequiel a estrutura que ele ia precisar. Se você for para o capítulo 3, então, o Senhor vai falar com ele, a partir do versículo 4, falando quem eram as pessoas que ele iria ministrar, que ele iria pregar. E no versículo 7, o Senhor lhe fala de gente que não vai querer ouvir, de gente endurecida e de gente obstinada. Mas aí, quando chega nos versículos 8 e 9, Deus diz assim: mas eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles, e eu tornarei a sua testa mais dura do que a mais dura das pedras, mais dura do que a pederneira. O que Deus está dizendo com isso? Ezequiel, eu vou lhe dar a estrutura psicológica necessária que você vai precisar para exercer esse ministério. Eu vou lhe dar uma estrutura mais rígida, mais inflexível. Isso é graça de Deus, Deus pode fazer isso. E aí Deus diz para ele: não tenha medo deles, não fique apavorado por vê-los, mesmo que seja uma nação rebelde. Então nós aprendemos com isso que Deus é capaz de nos dar a estrutura necessária para exercermos o ministério que Ele colocou em nossas mãos. Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando, mas Deus pode lhe dar a estrutura psicológica, emocional necessária para suportar a situação e se manter firme. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Esses dias eu recebi um menino de 12 anos com um discurso pronto, questionando a respeito da credibilidade das Escrituras, me dizendo que a Bíblia tinha sido editada. A gente teve toda a paciência de conversar e de refutar biblicamente, mas os tempos estão ficando difíceis. Quem é certo parece que está errado, quem está errado parece que está certo. E você vai precisar cada vez de mais estrutura, mas o Senhor lhe dará graça. Porque Ele prometeu estar com você e Ele é fiel. Glória a Deus.
Agora, o ponto principal de Ezequiel, eu quero que a gente leia, que eu acredito que essa foi a base do sustento do profeta, do seu chamado. Deus dá a Ezequiel, capítulo 2, a partir do versículo 8, o segredo de como ele se sustentaria ministerialmente. Capítulo 2, versos 8 até o capítulo 3, verso 1, o Senhor lhe dá o segredo. E ele diz assim: ouça o que eu lhe digo. Primeiro, tem que ouvir Deus. Depois ele diz: não seja rebelde como essa nação. Ou seja, eu lhe chamei para andar na contramão. Você não tem que se igualar. E aí ele diz: abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Para mim aqui está o segredo. Dependia do que ele estivesse alimentado. Porque, como dizem lá fora, nós somos o que comemos. Você vai ao médico, você faz uma bateria de exames, o médico sabe o que você está comendo. Comendo muita gordura, está comendo muito açúcar, está comendo muita fritura. Pelos seus exames ele sabe. Espiritualmente também é assim. A essência das nossas palavras revelam o conteúdo que nós temos aqui dentro. E Deus nos chamou para sermos tão cheios do Espírito quanto cheios da palavra. Mesmo Deus que nos diz, Efésios 5:18, sejais cheios do Espírito Santo, ele nos diz, Colossenses 3:16, habite ricamente em vosso coração a palavra. E aí a base do sustento do profeta está aqui. E ele diz, versículo 9, então eu olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, nela estava um pergaminho, vamos usar essa expressão, que ele desenrolou diante de mim. Ele viu que ambos os lados estavam escritos, era o conteúdo, um resumo do conteúdo da mensagem que Deus ia dar ao profeta. E aí, capítulo 3, o Senhor diz mais uma vez: filho do homem, coma este pergaminho. Depois disso, é que ele iria falar assim. Então não tem como você ministrar o que Deus colocou na sua frente sem ter se alimentado. É como uma bateria do celular que nós carregou e quer dar carga para todo mundo. Não tem como. Você tem que se alimentar também, porque essa é a base. Ninguém tem estrutura se não estiver bem alimentado. Então a base é o alimento, e o alimento é a palavra. Ele disse que abriu a boca e ele recebeu aquele pergaminho para comer. E no versículo 10, glória a Deus, o Senhor diz a ele, filho do homem, ouça, porque isso aqui é o comer. O versículo 10, ele traduz o que significa isso. Observe que no versículo 3, ele comeu para que encha o estômago, e ele comeu e na boca dele foi doce como mel. Esse alimento da palavra sabe que apesar dos ais e gemidos e dores do ministério, quando nós nos deliciamos aqui, existe um sabor que nos sustenta e enche a nossa alma. E no versículo 10, o próprio versículo explica o que é esse comer pergaminho. É ouvir atentamente e guardar no coração tudo quanto eu lhe disser. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus.